Bem-vindos à Estância Turística de Barra Bonita. Conhecida também como Cidade Simpatia. Com o título de Estância Turística desde 1979, Barra Bonita foi considerada em 2014 uma das 10 melhores cidades para se viver no estado de São Paulo. Estes são alguns dos navios que navegam no Rio Tietê, aqui em Barra Bonita. Aqui o Rio Tietê é bem diferente do Rio Tietê da capital. Esse é o Museu de Barra Bonita. Antigamente ela era a estação ferroviária, por aqui passava a Maria Fumaça. Agora é o Museu de Barra Bonita. Nessa praça, alguns festivais de rock aconteceram. Do outro lado do museu, um estabelecimento muito importante para o cenário do rock de Barra Bonita era situado. Ficava o Bar do Maurélio. Nesse bar, várias bandas se apresentavam, bandas de rock alternativo, bandas de rock autoral, bandas covers. Ele foi um grande incentivador do rock em Barra Bonita. E é sobre isso, sobre o rock, é que vamos falar. Meu nome é Vander B, eu sou ator, cantor, compositor e cidadão barra-bonitense. Bom, para mim é emocionante estar aqui nessa rua, Rua Otero, aqui atrás do Museu da Cidade. Essa rua que foi palco de muitos shows que eu fiz, né? Aqui no Bar do Maurélio, onde ficava, né, antigamente o Bar do Maurélio. Tenho a alegria de ter sido a primeira banda, né, com o Gritos, né, o Gritos e Sussurros, minha banda na ocasião. Nós fizemos o primeiro show aqui no Bar do Maurélio. Essa rua faz parte da minha história. E um lance que eu gostaria de falar assim, sobre esse momento da minha carreira, né, uma carreira que tem mais de 20 anos de estrada, e que tem a ver com essa história aqui, com essa rua aqui, que eu gostaria de trazer, é o quanto que a diversidade que rolava aqui me influencia até hoje. Quando a gente está em São Paulo, numa cidade como São Paulo, as tribos são muito separadas. Então, se tem você que gosta de heavy metal em São Paulo, tem um bar específico do heavy metal. Você que gosta do punk é outro bar. Cada tribo está num bar muito separado, numa rua muito separada, né? Aqui em Barra Bonita isso nunca foi possível, né? Pelo tamanho da cidade, pela conformidade da cidade, pelo jeito da cidade, né? Então todas as tribos, né, de música e de rock, então a galera do thrash metal e a gente, nós convivíamos aqui o tempo todo, nessa praça, nesse bar, no Bar da Zezé, que também ficava aqui do lado. Afora isso, e mais interessante que isso ainda, eram as outras tribos, né? Porque aqui em Barra Bonita, uma cidade de 30 mil habitantes, mais ou menos, eu não sei exatamente quantos habitantes tem hoje aqui, né, nessa cidade, mas o público que vinha aqui não era só o público de rock também, né? Então, a galera a mesma galera que gostava das bandas de baile nos anos 90, vinham assistir a gente aqui. Então era um público muito diverso, né? Então a galera que gostava de sertanejo estava aqui, a galera que gostava de pagode estava aqui, e todas as tribos do rock misturadas aqui. E eu sinto que isso, essa pluralidade, essa bagunça, e isso que eu chamo de uma destribalização, essa parada não tribal, né, que tinha aqui, isso foi muito verticalizado na minha carreira. A minha carreira data do dia 20 de dezembro de 2001. Foi nesse dia que eu fiz a minha primeira performance aqui na cidade. E foi um dia muito louco e muito interessante, porque eu não tinha combinado nem com a banda, nem com a minha família, nem com ninguém que seria daquele jeito. A gente ia fazer uma apresentação aqui na 1º de março. E eu avistei uns panos lá na Pernambucanas, nas lojas pernambucanas. E eu falei assim, eu vou comprar esses panos e vou fazer uma performance diferente. Eu não queria fazer um show careta de calça jeans e camiseta branca, sabe? Eu queria fazer um show diferente. Me senti chamado por isso, foi um chamado.
E aí eu me enrolo nesses panos, cara, e a banda não estava preparada para isso. Então a banda começa a fazer uma introdução ali da música, e eu entro requebrando naquele pano. E isso mudaria a minha vida também, né? Porque um dia que você faz isso na cidade de Barra Bonita, tava todo mundo lá, o jornal da época, o Expresso Tietê, o meu amigo Ricardo Ré, que é o jornalista que fazia todas as coberturas aqui nessa época, ele fotografou isso. Na semana seguinte eu estava em 4 páginas de jornal. E é lógico que isso mudou minha vida. Então, esse ano, né, nós estamos agora no final de dezembro de 23, eu estou completando 22 anos dessa história que eu estou contando para vocês. Só que eu não sou um cara nostálgico, sabe? Eu sou um cara que estou sempre muito no agora e daqui para frente, sabe? Então, nesse convite que vocês me fazem a revisitar a minha história, eu me reconfiguro para o presente e para o futuro. Barra Bonita está sempre muito presente em tudo que eu estou fazendo. Então hoje, quando eu estou fazendo um show, eu estou ainda na Barra, sabe? O Banda começou, acho que vocês vão me corrigir, começou em 91, que foi formado, o Marco não estava nessa época. Estava lá cedo. O Banda tinha, a gente começou nós 4, mais a Glauza, depois entrou o Zé Renato, que montou aquela dupla Rosa e Rosinha, aí o Zé saiu e entrou o Marco. Que ano você entrou, Marco? 94. 94. 3, 4, por aí. Isso, e daí pra frente o Banda teve uma cara nova com essa formação aqui. E aí foi a cara que ficou e seguiu até o final, que foi em 99. Que aí onde eu vi que eu era mais legal que todos e Guilherme nos abandonou. Isso aí. Cara, e no começo, até antes do Marco entrar, foi uma proposta bem diferente que a gente fez, que a gente tinha um repertório bem alternativo para a época. O foco era ser diferente, então a gente já tirava as músicas com o foco de ser diferente. Então a gente tirava música que para a época era totalmente fora tocar, a gente tocava música sertaneja que não se tocava em baile, música sertaneja. Hoje é muito comum, mas na época não se tocava. A gente tocava Ray Conniff. Cara, tocava de tudo assim que era vaneirão, a gente fazia um repertório bem alternativo, mesclado com o que o pessoal da nossa idade gostava. A gente começou a fazer baile sem dar intervalo e um baile mais longo, assim, a gente começava às 11h30 da noite e não tinha hora para parar sem intervalo. Isso foi também um diferencial que foi meio agressivo na época, onde as outras bandas de baile falam isso pra mim até hoje. O cenário daquela época, uma das coisas que eu lembro bastante, existia um cenário naquela época que as bandas tinham, além de fazer seleções de música, seleção dos anos 60, aí vinha uma seleção de anos, sei lá, 80, aí seleção daquelas coisas dos Bee Gees e O Banda tinha essa coisa de não fazer essa seleção, que era muito diferente, era muito diferente mesmo na época. As pessoas, eu lembro que ficavam meio assustadas, assim, tocavam um rock, depois vinha um sertanejo, depois vinha, sei lá, um pagode, na época que eu já tava estourado nos anos 90 o pagode, depois já voltava pro rock, mais pesado ainda. Isso era legal e eu acho que o que minha visão de fora, entrando no Banda, era que todas as bandas queriam copiar muito. Então, assim, a guitarra tinha que ser igual àquela música, o timbre igual, se possível o cara se vestir igual, o cantor imitar a voz e tal. E o Banda queria fazer alguma coisa mais, apesar de fazer os arranjos o mais próximo possível, a gente imprimia uma coisa meio nossa, assim, o Cláudio cantava do jeito dele, eu cantava do meu jeito, sem tentar imitar nenhum artista. Naquela época imitava bastante mulher, né? Tipo, nossa, o cara imita a Tina Turner. A gente cantava Tina Turner com voz de homem mesmo e era isso. Eu acho que isso era... Começou aí a galera meio olhar diferente, falar, pô, legal, eles têm uma identidade, a gente fala muito isso, eles têm uma identidade, né? As ideias nasciam da falta de regras, que o Barba falou que no meio do show nascia alguma ideia que todo mundo achava que ela tinha sido ensaiada e não era, e normalmente ela era alguma coisa intransigente, assim, era uma brincadeira ou com bullying extremo, entre nós mesmos, assim. Tipo, tocar de cueca. Ou alguma coisa muito fora do que não podia fazer. A gente foi num show de rock em 90 aí, que o americano tocou de cueca.
em Jaú. Uma poça ali, não foi em Jaú? Teve uma poça também. Ele pegou e foi tocar de cueca. Flávio de Mello. 90 e pouquinho. Era meio agressivo, né? Era um show de rock. Então eram umas ideias meio assim, que agredia, mas agredia de uma maneira descontraída, não sei dizer, mas acabava dando tudo certo. A gente acabou todos nós nos juntando, né, para um projeto que era uma banda de baile, né, que... Fica de longe, assim. Uma banda de baile que, na verdade, rolava de tudo. A gente tinha o principal segmento que a gente tinha, que a gente mais gostava, com certeza era o segmento do rock, né? Então isso é importante frisar, que a gente, apesar da gente ter de banda a banda tinha uma outra proposta, acho que todos nós, a gente cresceu com influências de rock, né? Todos, Barba, o Lobão, eu, o Marco, o Gui, todo mundo, a gente sempre teve esse segmento como assim um carro-chefe, né? E a gente conseguia extravasar esse segmento que a gente gostava no meio do show e principalmente no final, que era voltar um pouco mais pro final. Deixa eu falar pra vocês, esse negócio aqui que o Gui tá na mão, que muita gente pode estar assistindo não saber o que é um CD, isso era muito difícil, cara. O acesso a isso era muito difícil. Eu lembro que era até engraçado de falar, porque dessa época pra cá a tecnologia evoluiu tanto e tão rápido que ia chegar a ser assustador. Nessa época, fazer um disco, fazer um CD independente era difícil. Era bem difícil. Assim. Era foda. Era difícil. Todo o dinheiro que a gente tinha foi lá. Era difícil. Foi lá. E aí, a partir dessa época, a gente começou a fazer música própria. Fizemos um show aqui no Vitória Ponte também, completamente dedicado a esse disco, só música autoral. E a galera tava indo, tava curtindo, assim. E aí, junto com o som autoral, a gente começou a colocar nos bailes. E aí, em alguns lugares iam bem, porque tinha muita gente que gostava, já até conhecia alguma coisa, mas você não tinha como chegar nas pessoas com som autoral naquela época. Você não tinha uma mídia, a única mídia disponível era a televisão ou rádio. E o acesso era restrito e caro. Então você não tinha como chegar. O único jeito que a gente chegava, e olha que a gente conhecia muita gente, a gente tinha um fã-clube, que era feito físico forte. Mesmo na carteirinha, se eu não me engano era perto de 10 mil, eu estou exagerando. Não, perto de 10 mil pessoas do fã-clube com carteirinha física, inclusive a Ju, ela é sócia, ela era do fã-clube, ela tem a carteirinha ainda, várias pessoas que eu conheço têm. Já estão todos mais velhos, Pô, e fazem questão de falar pra gente, para com isso, gente. Fala que era do fã-clube. Dá uma sensação de velho, cara. É tudo molecadinho. Beleza, eu sou Alvarinho Mesquita, sou músico, compositor, professor de música, professor de filosofia também, e trabalho na área do rock and roll aí já tem uns bons 20 anos aí, mais ou menos. Eu comecei a tocar com 12 anos de idade, comecei tocando guitarra, né? É o meu instrumento preferido, meu instrumento profissional, digamos assim, né? E aí logo depois disso eu entrei para uma banda de baile. Naquela época ainda não tinha nada a ver com rock and roll, mas sempre estudando rock and roll, tocando rock and roll e trabalhando aí sim com música. E aí eu fui convidado para entrar por Caute. O Júlio, o Gutão e o Du, que eram os fundadores da banda naquela época, estavam procurando alguém que cantasse. Eu sempre cantei também, né? E aí eu já resolvia 2 problemas numa paulada só, que era tocar guitarra e cantar. A gente ensaiava quase todo dia da semana, é muito perto aqui, é 2 quarteirões daqui, e sempre numa vibe muito gostosa, bem descontraído, e o Workout era uma banda mais voltada para o metal, mais o new metal ali, né, que estava surgindo naquele momento, e o processo da banda era compor um disco, né, e ir montando um repertório que a gente pudesse tocar ao vivo junto com as músicas que a gente fosse compondo. E aí a gente foi conseguindo compor e tal, fizemos uma primeira leva ali de 5 músicas, e aí a gente definiu, bom, agora chegou a hora da gente gravar isso aí, né? E já tínhamos um repertório, a gente estava conseguindo tocar e tudo mais, e nesse período também começa a aparecer ali o Bar do Maurélio, que foi um grande centro, né, muito importante aí para as bandas de som autoral aqui da cidade, né?
acabamos tocando lá, foi muito legal, e isso bem no começo ali das bandas começando a se apresentar lá, ressaltando que o Maurélio foi muito importante para as bandas autorais da cidade, porque havia o espaço para se apresentar, né? Então, esse é uma coisa que é muito importante dentro do rock autoral, dentro da composição musical, é haver a oportunidade, o espaço para que você consiga mostrar. E esse espaço, ele precisa ter uma coisa que é muito importante, que é o público que queira assistir as bandas que compõem. A galera tem que estar aberta a ter essa experiência de ouvir músicas novas. E lá isso acontecia. Isso foi muito legal, foi muito importante para todas as bandas, não só de Barra Bonita, mas da região inteira. Todas as bandas que tinham trabalho próprio lá tinham um espaço e público voltado para assistir isso. E isso foi realmente muito importante. Mas voltando no workout lá atrás, a gente começou a fazer esses showzinhos, tocamos no Maurélio e tudo mais, e a gente foi para Bauru procurar um estúdio para gravar. E a gente acabou encontrando um estúdio lá, não me lembro mais o nome do estúdio, mas era um estúdio pequeno, e a gente conseguiu gravar 5 músicas, né, que a gente tinha se proposto ali. Era um estúdio pequeno, com uma sala de gravação, gravamos uma linha de cada vez, cada coisa de cada vez ali, ficamos com as 5 músicas, e aí a gente falou, cara, acho que vai ser legal a gente gravar mais umas 2 aí, e no fim a gente gravou mais 2, só que aí a gente já não tinha mais grana para terminar. Então aí eu vendi um pedal daqui, o outro vendeu não sei o quê, a gente conseguiu juntar a grana, terminamos. A namorada do Gutão na época, que era a Tati, fez todo o encarte do disco, que ficou sensacional, lindo, maravilhoso mesmo. E aí a gente conseguiu terminar e conseguiu prensar esse disco e lançar ele mesmo em CD, né? Nessa época era o começo da internet e das redes sociais, e nisso não existia ainda Facebook, não existia nem Orkut ainda, né? O Workout é antes do Orkut. O nome Workout vem de workout, né? De trampar, de fazer, né? De correr atrás. E a gente tinha um site naquela época que chamava downloads.com, e a gente conseguiu upar as MP3 lá. E a gente ficou vários meses entre as 10 bandas mais baixadas do mundo no gênero de metal. E pra gente naquela época foi muito legal. A gente conheceu gente do mundo inteiro que mandava mensagem pra gente ali, e isso, como era o começo, né, chegava tudo em e-mail e tudo mais. Inclusive, conhecemos uma pessoa lá dos Estados Unidos, a gente quase foi para lá, a gente tinha até estúdio para gravar o segundo disco lá e tudo, mas infelizmente veio aquela crise, aquela bolha financeira lá na época das construções e tudo mais lá, e faliu os Estados Unidos, meio Estados Unidos, e a gente acabou ficando porque não rolou a grana necessária para que a gente fosse para lá naquela época lá. Eu sinto falta hoje em relação à cena geral da música própria, né? Naquela época existia muita gente a fim de ouvir a música de alguém. Podia ser de um amigo dele, podia ser de alguém que ele não conhecia, e não existia muito estigma. Mas os caras são de Barra Bonita, mas os caras são de Bauru. Ninguém se preocupava com isso, porque as bandas eram boas e as músicas eram boas. Hoje parece que quando você vai mostrar uma música sua para alguém, parece que você está pedindo um favor. Então, pelo amor de Deus, escuta a música aí. E não é bem assim que funciona, né? Tem vários artistas de qualidade aqui na cidade, vários mesmo. Algum tempo depois, eu trabalhava lá no Maurélio, de barman, né? Como eu falei, eu e o Maurélio acabamos ficando muito amigos, né? E o Purunga, que é meu amigo de infância, apareceu e me mostrou, cara, gravei esse disco aqui. E ele gravou no estúdio aqui do Gui, que hoje é do Cláudio, lá em Igaraçu. Naquela época era o Gui que estava tomando conta de tudo lá, o Gui Bucari. E ele me mostrou o disco e, cara, era um disco muito massa, muito legal mesmo, com letras fantásticas, aí já em português, e de um rock and roll bem alternativo, assim, nessa vibe Smashing Pumpkins e bandas mais ou menos por aí. E eu sempre gostei muito desse. Dentro do rock and roll, eu gosto, sinceramente, de Los Hermanos a Slayer. Eu gosto de tudo mesmo, e sou fãzão de rock and roll. E ele me mostrou esse disco, eu falei, cara, que disco top, né? Ele falou, você gostou? Eu falei, gostei, então vamos aí que você vai tocar guitarra nos shows, né? Eu falei, putz, que massa, cara, vamos, que eu adorei. E aí recebi esse convite, né, e fui. A gente começou a fazer ali os ensaios, ele convidou o Marquito para tocar baixo, o Júlio, que era outro brother nosso na época, para fazer as baterias,
E a gente começou a ensaiar, e aí começou a ficar muito legal, porque rolou uma química muito interessante entre nós. A gente já era muito amigos, mas a gente acabou ficando muito íntimo mesmo, né? E a gente foi dando uma roupagem nova para essas músicas aí, quase que criando músicas novas dentro das músicas que já tinham sido gravadas ali. E isso foi muito gostoso também. Foi uma época muito gostosa, a gente começou a tocar bastante aqui na região. E aí o Xé, na época, lançou o projeto do Brothers da Lua, e esse projeto funcionava com horas de gravação no estúdio e depois uma apresentação. Um festival maravilhoso que ele fez ali na Praça do Museu, sensacional, também dando ênfase em composições, em bandas de música própria, em artistas de estilos musicais não tão convencionais. Então teve desde viola caipira, banda de blues. Foi um evento muito massa mesmo. E só que a gente, como o Purunga tinha ali alguns equipamentos de gravação, essa parte do estúdio, a gente acabou conversando com o Xé e falando assim: Xé, e se a gente trocar, porque se eu não me engano era coisa de 1 ano ali de horas de estúdio, né? Se a gente trocar isso por uma gravação ao vivo, um dia só, você leva todo o equipamento onde a gente for fazer, a gente contrata a galera da filmagem e tudo mais, e aí você faz o som tal dentro desse projeto. Ele topou, achou massa pra caramba a ideia, e aí a gente foi, cara, a gente compôs um disco novo, né? Aí sim, já com várias músicas minhas pro meio, o Purunga junto, e a gente já compondo todo mundo junto, cada um colocando os arranjos, né? Tanto o Marquitos no baixo. Nessa época aí já não era mais o Júlio, tinha sido o Maninho aqui da Cervejaria Pirata, né? Ele virou batera nossa, e ele acabou saindo bem nessa época que a gente ia gravar o show ao vivo. E a gente continuou compondo e tudo mais. Então o que a gente fez? O Purunga foi lá, gravou as bateras no estúdio, a gente pegou na casa dele lá, que tinha um gramado bem bonito, e o Purunga sempre trabalhou com arte, com marketing e tudo mais, e aí amigos nossos próximos que trabalhavam com imagem, captação de imagem e tal. A gente convidou todo mundo aí, ver se a galera queria participar do projeto, né? Com toda a amizade que a gente tinha ali. Eles toparam, foi muito legal. E aí a galera foi para fazer a filmagem, o Xé levou todo o equipamento e a gente acabou gravando um disco que se chama Contrafluxo, tem no YouTube para todo mundo ouvir. O disco lá do Workout, eu esqueci de falar o nome, né? O Involution, um ótimo disco também. E aí a gente gravou o Contrafluxo, né? Que foi ali na parte de fora da casa do Purunga ali. E o Purunga acabou fazendo as edições depois no final, junto com o Rafael Caberlin, que fez também a captura das imagens, né? E ali todas as músicas são autorais e está disponível no YouTube, só procurar lá, Etile Corpus Contrafluxo. Mas o que eu acho muito legal é que eles fizeram uma edição com filmagens de todo o período que a gente estava compondo ali. Então tinham filmagens da época que a gente ainda estava ensaiando para fazer esse projeto. A gente ensaiou muito, quase 6 meses para conseguir gravar legal. E fomos lá no dia, gravamos. Essa é uma gravação muito louca, porque ela também, assim como a do Workout, ela envolve tecnologia e envolve a era mais clássica das gravações, né? Porque todo o processamento é tudo feito em PC. Mas aí, né, aquela coisa de amplificadores valvulados para violão, né, pré-amplificadores, no caso, não os amplificadores igual guitarra, compressor, os microfones usados, a coisa mais clássica do negócio, o conceito mesmo de captação mais clássico, né, não tão moderno assim. E aí foi, cara, a gente gravou ao vivaço mesmo, né, soltava a bateria lá e a gente gravamos 3 takes de cada música. Convidamos várias pessoas próximas para poder assistir lá, criamos um clima meio ao vivo. Essa galera não aparece nas filmagens, mas tem bastante gente lá curtindo com a gente. Aí eu entro no Rotor, se eu não me engano, eu entrei no Rotor ali por volta dos meus 29, 30 anos, por aí, então já faz uns 11 anos isso aí. E fiquei no Rotor também ali uns 4 anos, uma banda que gravou vários discos, né, ótimos discos. Eu tocava algumas dessas músicas autorais ao vivo, né? Lá a gente tinha 3 projetos. Era um projeto de um repertório variado, onde a gente sempre inseria as músicas autorais, né? E aí o tributo Bon Jovi e o tributo U2. Mas eu sempre adorei as composições dos caras, são muito boas mesmo, de altíssima qualidade.
muito bem gravadas, então eu adorava participar desse processo de tocar junto com eles ali e tudo mais. Aí depois disso eu saí do Rotor, né? Fiquei uns 4, 5 anos ali no Rotor. Saí e aí comecei a tocar alguns barzinhos, fazer um violão e voz por aí, para, né, não parar de tocar. Montei uma outra banda que chama Walkman, mas essa é uma banda cover, né, que a gente toca só sons dos anos 90 e tudo mais. E aí, fazendo os barzinhos, muitas vezes eu chamava o Gui, né, o Gui Bucar, que é meu amigo de muitos anos. A primeira banda que eu tive, o Gui era o dono da banda. Aí eu toquei com ele no Rotor durante vários anos, né? A gente ficou muito íntimo ali durante esse período. E aí, vários barzinhos que eu ia fazer, o Gui, vamos comigo? Vamos. Até que um dia, e fazia também muitas vezes com o Murilo Fonseca, né, de Jaú, um excelente músico, um excelente violonista e amigo meu desde os meus 15 anos, mais ou menos aí. Gente boa demais e um músico fora de série. Então, geralmente, como os barzinhos às vezes eram 2 pessoas, né, a maior parte das vezes eram 2 pessoas naquela época, eu sempre chamava o Gui ou o Murilo, que eram os meus amigos ali mais próximos e grandes músicos, né. E um dia o Gui virou para mim e falou assim, Arvinho, ele chamou de Arvinho, você vai querer me matar, cara, mas eu posso te pedir um favor? Eu falei, claro, Gui, né? Somos amigo, né? Cara, eu quero levar sanfona para tocar sanfona junto nesse barzinho que a gente vai fazer aí. Eu falei, cara, você força a nossa amizade mesmo, né? Naquele momento, todo o preconceito que todo roqueiro tem, né, em relação a instrumentos estranhos. E, cara, ele levou a sanfona e foi muito fera, cara. Foi muito massa. Naquele dia eu fiquei apaixonado pela sanfona, porque ela tem um som que casa demais com o rock and roll dentro de um conceito, né? Se você pega um músico do gabarito do Gui, com um conceito de música que o Gui tem, você inserir a sanfona dentro desse contexto é sensacional. E aí, cara, foi muito legal, porque ele tocou 2 ou 3 músicas. Eu falei, bicho, não para não, vai fazendo aí e tal, né? E a gente fez tal, e aí um dia, eu tocando num outro bar com o Murilo, né? O Gui apareceu lá e ele falou assim, bicho, o Gui é desses, né, cara? Ele se coloca nas coisas assim, e eu adoro que ele faça isso. Aí ele falou, eu posso ir tocar com vocês lá no final de semana que vem? Vi que vocês vão tocar não sei aonde. Posso ir junto com vocês? Claro, deve, né? E o Murilo não conhecia o Gui ainda, o Gui não conhecia o Murilo ainda e tudo mais, né? E aí foi até uma história interessante, porque esse é o começo do Aueba, né? O Aueba, que foi a próxima banda que a gente fez, que eu participei, no caso, né? E a gente... o Aueba começa nesse show, que seria lá no Bistrô, Sal de Terra, um final de semana depois dessa conversa que a gente teve. E aí o Aueba nasce, né? Com essa ideia de fazer rock and roll de uma maneira completamente diferente. Acústica, usando instrumentos diferentes, fazendo as nossas versões das músicas, né? E aí isso foi muito massa, foi um dos projetos mais legais que eu tenho ainda, né? O Aueba funciona, ainda existe, né? E aí, cara, a gente começou a explorar. Eu comprei um violão de 12, comecei a levar o ukulele, o Murilo usa violão de nylon, ele é violonista clássico, né? O Gui com a sanfona. A gente foi criando, cara, um repertório cada vez mais legal, mais inusitado, quase uma coisa autoral de música dos outros, né? Porque a gente pegava a música dos outros e fazia do nosso jeito ali completamente diferente, né? A gente chegou a fazer versão de Bohemian Rhapsody instrumental, uma sanfona, violão de 12, não sei o quê. Uma coisa muito louca. E aí o Aueba foi crescendo, foi tomando uma proporção maior, e só que aí veio a pandemia, né, cara? E antes mesmo da pandemia a gente já tava com essa vibe de começar a compor algumas coisas. E eu sempre escrevi, né? Eu tenho bastante música minha que eu nunca nem gravei, nunca nem aproveitei. Eu preciso fazer isso um dia, inclusive, na minha vida. E, cara, a gente decidiu que a gente ia começar a compor, né? A música e o Aueba foi uma coisa muito importante para mim, pessoalmente, durante a pandemia, porque, para não ficar louco, né? Eu continuei dando aula, né? Durante todo esse período, eu sempre fui professor de música, eu continuei dando aula online e tudo mais, mas o Aueba foi o que manteve um pouco da sanidade ali, né? E a gente decidiu começar a compor, cara. A gente foi compondo, conseguimos ali fazer
se eu não me engano, 8 músicas no geral. Tinha uma composição do Paulo Pim de Jaú, de letra, a gente foi lá e fez a nossa harmonia do jeito que a gente queria. Tinham acho que 2 ou 3 letras que era do Gui com o Bruno Brau, né, o Bruninho Brau da Bandap, e a gente utilizou essas letras. O Brau é um excelente escritor de letras, excelente, e aí as outras fui eu quem escrevi e tal, e tudo mais, e a gente foi compondo junto ali, fazer os ensaios, até que a gente decidiu gravar. A gente se organizou, ensaiamos mais ou menos o mesmo processo. Eu fiz mais ou menos o mesmo processo com todas as bandas que eu gravei. Muito ensaio, um período longo aí, de no mínimo 4, 5 meses de ensaio frequente, para deixar as músicas o mais prontas possíveis em todos os termos, né? Amadurecer essas músicas, soar que a gente já toca isso há muito tempo e tal. E chegar no estúdio também não ficar enrolando, né, cara? Porque isso é uma coisa que estraga muito o processo de gravação, né? Você chegar lá e ficar, vamos pra cá, vamos pra lá. Tem que ser focado, tem que chegar e fazer para sair um bom resultado, né? Aí, um pouco depois disso, o Aueba vai de novo subindo, né? Acaba a pandemia, a gente volta a tocar. E aí surge a necessidade de um batera, porque a gente começou a pegar coisas cada vez maiores aí para tocar. E a gente fez um convite pro Alexandre Barbosa, né, o famoso Barba. Ruim batera o Barba, né? Fraquinho. Impressionante o nível musical dele. Impressionante mesmo. Aliás, ele fez uma das coisas mais impressionantes da minha vida, que eu conto para todo mundo. Isso aí, cara. A gente tem um popurrí dos Beatles de 10 minutos. 10 minutos de música dos Beatles. Trechos selecionados. Quem fez a seleção foi o Gui. E aí a gente toca um trechinho, desce um trechinho. Cara, demorou meses para ficar pronto, até a gente conseguir colocar todas as vozes, fazer do jeito que a gente queria, selecionar os arranjos, qual parte da música, as emendas, conseguir, né, ter a criatividade correta para criar as emendas. Aí a gente convidou o Barba, né, o primeiro ensaio que ele foi, ele pediu um tempinho ali, umas 2 semanas, nem isso, para arrumar ali o repertório. A gente foi fazer o ensaio e deixamos ele à vontade, né, Barba? Vai falando qual você quer passar aí, que a gente vai passando, né? Aí ele passou umas 2 ali, 3 para dar uma esquentada. Aí até que ele falou, vamos passar aquele popurrí dos Beatles lá, cara? Vamos, certeza, Barba, certeza. Tá bom, você não quer que a gente explique nada? Você, não. Eu peguei uma live lá que vocês tocaram lá, toquei junto com a live lá, deu tudo certo. Então tá bom, então vamos. Cara, o cara tocou da primeira nota até a última, sem errar nada. A gente que criou aquilo lá, cara, a gente que fez as emendas, a gente que escolheu as partes e tudo mais. O cara tocou do começo ao fim, sem errar uma nota. 10 minutos de música, sem parar. Aquilo lá para mim foi sensacional. O Aueba tá aí, nativo até hoje, né? Agora não mais como um trio, né? Mas como uma banda mesmo. Costumo falar como uma quadrilha, né? Com 4 músicos. E é isso, cara. A ideia é que mais para frente a gente consiga gravar mais, né? Coisas inéditas aí. Eu tenho também várias composições aqui que um pouco diferentes em relação ao Aueba, que também pretendo gravar um dia, mas esse aí é mais ou menos o histórico aí das bandas e do todo o processo aí que foi até hoje as composições e gravações aí. Olá, eu sou o Macedo, guitarrista do Evan Werth, formador, junto com o Max. Sou o Max, guitarrista, baixista e vocalista também. Ele foi passando por tudo, né? A banda teve sempre alguns problemas de formação, então nessa daí o Max já assumiu guitarra, já assumiu baixo, foi o vocalista. A gente começou em 99. A ideia surgiu quando o Max deixou a banda Nevadum e por, não sei dizer os motivos os quais, mas acho que principalmente musicais, ele queria fazer um outro estilo. Na ocasião me convidou e a gente disse que teria que ser alguma banda thrash. E onde nasceu, né? A gente já tinha algumas músicas prontas e uma sonoridade totalmente diferente daquela que a gente vinha fazendo, né? E aí nós ensaiamos e sem bateria e sem vocal também. E assim foi nascendo. Conseguimos um baterista, o Traíra, que ele deu corpo, ajudou a dar corpo para
para as músicas e a gente não conseguia vocalista. Aí eu também acabei assumindo os vocais na época e a gente foi até agora, né? Na ocasião em que precisava de um vocalista, a gente não encontrava quem era, a gente ficou no empurrão pro outro, né? Até que um dia que o Marcos resolveu cantar, a gente falou, não, isso tem que ser esse vocal aí. Inclusive, é um ponto forte, assim, por quem ouve a banda, ressaltar que o vocal dele é muito legal. Então. De 99, levou um tempo até a gente gravar a primeira demo. A primeira demo é essa aqui, Cold Reality. Foi em 2002 que a gente lançou ela. E a partir daí que a gente começou a tocar por aí. Já com baixista, um outro baterista também, com uma formação mais estável. A gente gravou a demo. Quando a gente iniciou, que era eu, Max e o Traíra, a gente inclusive, sendo um trio, não tinha um baixista, né? Depois a gente encontrou o Melão, vai estar escrito como Lisandro aqui, mas é Melão entre os amigos. O Melão assumiu o baixo e o Francisco, que também era Nevadum, até então estava em Nevadum e vinha como emprestado pra gente, ia fazer ele queria também uma nova sonoridade ali para as aulas de bateria que ele estava fazendo, e ele veio com a gente para começar, ia levando as duas bandas, mas um dia ele também decidiu sair do Nevadum, focou só no Devil Nurse, e aí foi onde a gente gravou. Essa demo foi gravada aqui no estúdio de Igaraçu, no estúdio dos Mucares ali, rotatório. E aí foi assim que se deu o início. A gente tocou em festivais aí aqui, região, tivemos sorte de tocar em vários lugares aí. Na época, o grande festival Festival não, o grande momento pra gente como banda foi ter abrido pro Exodus em Ribeirão Preto. Esse foi um momento importante pra gente, onde assim, como banda a gente se sentiu realizado, né, meu? Porque a gente cresceu ouvindo a banda e conseguimos abrir para eles. Não era um sonho que a gente tinha em mente, porque a gente nem achava que seria alcançável, mas uma ocasião a gente tocando em Itápolis, o pessoal de Ribeirão que conhecia a gente apareceu lá para convidar. Na hora a gente achou que não era sério. E nessa ocasião tocamos nós, o Executor, e abrimos um show para banda americana Exodus aí no Ribeirão Preto. Também teve um momento legal quando a gente abriu pro Tankard, em São Paulo. Abrimos também pro Toxic Holocaust, bandas brasileiras aí como Vulcano, Corsos. Quem mais? A gente tocou com Torture Squad, tocou com Calçofobia. A gente tocou também em Limeira com o pessoal japonês lá do Metalucifer. Metalucifer, abrimos também pro Metalucifer. E a gente tem um reconhecimento até internacional por conta dessas coisas aí. Depois dessa demo aqui a gente gravou também aqui em Igaraçu, o primeiro CD da gente. Isso daqui a gente gravou em 2006, mas o lançamento foi em 2008. Também foi aí com o pessoal do Guilherme. Nessa ocasião aqui já era outro baixista. Nosso baixista Melão, ele tinha saído da banda e pouco tempo depois ele veio até a falecer, um acidente no trabalho. A gente guarda ele na memória, pro amigo. Faz parte da história do Devil. Mas esse daqui foi o Leandro quem fez o baixo, o baterista também é o Francisco. E aqui se deu o primeiro CD. Nosso DVD, isso aqui é um DVD split. Contamos aí com os amigos de Campinas, no Mortage. Uma banda americana também chamada Hyrax, a gente gosta de pronunciar Hyrax. Temos o CD, esse material, tanto o CD quanto os outros que vieram depois da demo, sempre são o selo da Kill Again de Brasília. Então foram eles que lançaram, capturou, a gravação do show foi em Campinas, da nossa parte, né? Só o Irax não foi no Brasil, né? O show foi nos Estados Unidos, mas no DVD consta o Mortage e a gente tocou num lugar chamado Hammer Rock Bar, acho que nem existe mais lá em Campinas, mas é um lugar muito legal. Esse daqui é o nosso segundo disco. Também saiu pela Kill Again. Nessa ocasião aqui é onde o Max está fazendo baixo.
faz o baixo e vocal, e na ocasião da gravação, o baterista Francisco, ele vinha com... tinha retornado à banda, mas vinha com problemas familiares ali, tinha que cuidar da saúde de familiar, e na ocasião estava difícil para ele dar conta, né, de tudo que estava na vida particular e também a banda. A gente deu folga para ele, falou para ele, ó, foca na família que a gente vai se virar. E aí um baterista de Bauru, de uma banda muito boa, Trator BR, já passou pelo Espírito, o Rafael, tocou pra gente nesse som aqui. Então aqui é o Max, já a mudança é o Max fazendo baixo, também vocal, e o Rafael na bateria. E eu sempre na guitarra. Na época que a gente estava gravando esse material aqui, eu acredito que era por volta de 2016, ele foi lançado só em 2018. Também houve o convite para participar esse tributo aqui, que é o tributo ao Paul Baloff, que é o vocalista falecido, o primeiro vocalista da banda Exodus. Esse material também é feito pela Kill Again, só com bandas nacionais aqui, mas é um tributo a ele, músicas do Exodus. A gente participa aqui com a própria música Exodus, né? Exodus. E é um material muito legal, cara. Tem grandes bandas aqui. Isso é disponível até hoje lá com o pessoal. Se tiver à procura disso. O Devon 8, ele conta muito com dificuldades que cidades pequenas do interior oferecem. E principalmente é manter uma formação, né? Estável. Porque a gente não precisava só de um músico, né? A gente precisava de um músico que compartilhasse das ideias, né? Das ideias, do gosto musical. E toda vez que um sai, a gente passa por um perrengue para achar, muitas vezes encontra e acaba esperando ele voltar para a gente seguir com a banda, né? Isso é uma grande dificuldade assim para nós, porque dentro do underground a gente vai achar músicos até melhor que a gente, mas que vai ter a cabeça de enfrentar o perrengue que é, né? Muitas vezes toca com um equipamento inferior ao que uma pessoa quer, então é uma coisa bem na raça, né? E aí acho que é onde se torna uma grande dificuldade encontrar uma que seja, na verdade, venha para ser uma família, né? Porque é um contato bem próximo, vai passar por apertos, tem que saber encarar da melhor forma. Isso daí se tornou uma dificuldade e num momento aí a gente estava com outras particularidades para correr atrás, a gente falou que pôs a banda na gaveta por um tempo aí para focar nisso aí, quando voltar ter uma cabeça livre para se inspirar e para voltar com foco total, né? E quando a gente começou lá em 99 até aqui, para se ter uma banda é muito mais fácil. A gente pode citar a internet como uma ferramenta, né? Facilitadora demais, né? E isso acho que torna bem mais fácil, né? Hoje, para se gravar um recurso, tem muita banda que consegue, dentro da própria casa, fazer um trabalho de estúdio de ótima qualidade. E tem muito sendo feito, né? Tem pessoal que usa estúdio, tem pessoal que faz em casa, tem pessoal que mescla as duas coisas. Isso facilitou bastante, então o pessoal do metal nacional, a cena nacional, soube aproveitar bastante desses recursos aí. A cena hoje é muito legal. Bastante evento acontecendo, a qualidade dos eventos é excelente hoje, comparado ao que a gente enfrentou no começo. Os organizadores se profissionalizaram, a mídia se profissionalizou. Existia a mídia, sempre existiu a mídia profissional, mas ela, por ser menor, bandas menores tinham a dificuldade de estar chegando lá, né? E agora todo lugar assim tem como a banda se expor, ser conhecida, se apresentar até por si só, o alcance é muito maior, né? Então é bem legal. A cena de hoje está bem legal. Espero que todo mundo tenha essa sorte que a gente já teve enquanto banda, porque pra gente foi muito legal. A gente tem uma história que faz valer a pena todo o esforço, assim. Pra nós olhar pra trás e, né, sentar um dia e falar, porra, isso aconteceu com nós aí, mas sem pretensão aconteceu. E a gente só queria estar lá pela diversão, né? No começo era, vamos fazer isso, que legal, né? Vamos fazer isso aí que é divertido, é gostoso, é o que a gente gosta, né? A gente vivia isso 24 horas por dia. Não sei por que a gente inventou de ter banda, mas foi a melhor decisão que a gente teve.
Bom, meu nome é Maurélio, nascido em Barra Bonita, vivi 12 anos em São Paulo, voltei para Barra Bonita. Aqui nessa curva de rio, quando a gente passa, a gente volta, não sai mais. Barra Bonita é uma das cidades que eu acho uma das cidades mais lindas, pelo menos das que eu conheço. É uma cidade acolhedora, bacana, tudo. Eu só acho que tem um defeito, tem pouca gente que ouve rock ainda, mas a gente vai tentar corrigir isso. Barra Bonita teve muitas pessoas ligadas ao rock, um pessoal muito antigo, muito legal, que nem o Aquino, tem coisa própria, Vander, com Gritos e Sussurros na época. Tiveram muitas bandas na Barra, se a gente fosse falar de todas. E a região era muito propícia para rock também, como tinha na época, os patrões começaram, eu estava com o meu primeiro bar, no Ideal Ponte Clube. Então eles tocaram várias vezes no bar com a gente, aí a gente fazia umas festas doidas lá, na época era doida, hoje é comum, né? Fazia festa com mais de uma banda normalmente. Eu gostava de fazer para poder pôr uma de rock no meio, senão não ia ninguém. Colocasse só uma banda de rock, esquece. Então a gente colocava uma banda que tocasse de tudo e punha uma de rock no meio, para poder virar o rock and roll na Barra. Mas é uma coisa gozada o rock. É só você jogar uma semente. Ele distribui. Porque é um estilo muito próprio, um estilo muito legal, né? É um estilo que ele, além de puxar o estilo musical, ele quase que dá um estilo de vida para a pessoa. É uma coisa diferente, a pessoa passa a usar um cabelo mais comprido, passa a usar uma determinada roupa, e isso vem do rock. Acredito até que tem outras músicas que façam o mesmo, mas eu acho que o que começou mesmo esse tipo de coisa foi o rock. E Barra Bonita sempre foi uma cidade onde todos os eventos da cidade eram feitos com sertanejo ou pagode. Aqui não se colocava outra coisa. Mas depois desses anos todos, a gente passou a ter um evento, como o melhor evento da cidade, é um evento de rock, né? Então acho que a gente plantou a sementinha e ela veio fazendo algumas coisas. Quando eu saí do Ideal Ponte Clube, montei o bar já mais chegado para rock, era o bar do Maurélio, atrás do Museu Municipal. E lá tocaram muitas bandas. A gente tinha um leque muito grande. Inclusive, na época, eu colocava... Estava surgindo no Brasil um estilo de rock, no Brasil e no mundo, né? Que era o emo, que eles falavam. Os meninos das franjinhas, das mochilas. E eu deixava um dia só para pôr eles mesmo. O pessoal metia o pau e falava, ó, é rock. É melhor do que pelo pagode, aí o sertanejo, vamos deixar isso daí, tá bom demais. E é gozado, saiu alguns garotos bons daquela época também. Foi realmente uma escolinha para eles, foi legal. E a gente tocou, esse bar ele era feito no rock, só que o rock não dava dinheiro em Barra Bonita de jeito nenhum. Então aí nós inventamos uma coisa para bancar o rock no meu bar, que era a caipirinha. Aí nós fizemos uma caipirinha, até foi uma conversa minha entre o Matheus, que tocava no Gritos e Sussurros, tocava contrabaixo. Cheguei para ele e falei, Matheus, acho que nós vamos ter que acabar com o rock da Barra de vez. Ele falou, por quê? Eu falei, bicho, não entra grana, não dá para manter o bar. Ele falou, você não tem alguma coisa? Eu falei, olha, eu faço uma caipira. Uma caipira não é um negócio que vende na noite, como na época não era mesmo. E aí o Matheus falou, faz esse goró para mim, quero provar. Aí eu fiz rapidinho um goró de cachaça mesmo, a original zona. Ele colocou na boca assim e falou, o rock está salvo em Barra Bonita. Eu falei, por quê? Ele falou, espera um pouco. E saiu distribuindo a caipira para o povo na rua. E de lá para cá nós nunca mais paramos de fazer caipira.
e foi aumentando, uma coisa muito incrível. Os outros bares passaram a fazer caipira também. Eu acho que hoje na Barra, todo bar faz, né? E é muito legal. E aí nós ganhamos um prêmio da Smirnoff, entre as 12 melhores do país, ficamos com medalha de prata, e a medalha de ouro foi de Jabuticabal. E foi muito bom esse tempo aí, fizemos o que pudemos, e eu acho que floresceu. Como eu disse antes, hoje um dos melhores eventos de Barra Bonita é baseado em cima do rock and roll. A gente está com dificuldade para ver coisa nova de rock boa. A gente vê uma banda aí que aparece, por exemplo, cantando igualzinho Led Zeppelin. Não é isso que a gente quer. A gente quer, por exemplo, Greta Van Cleef, canta igualzinho, toca igualzinho. Não é isso que a gente quer. A gente queria ver um rock novo, uma coisa nova, mas com a mesma energia daquela época. E isso daí é que a gente não está conseguindo encontrar. Eu acho que precisa encontrar. Mas morrer o rock não vai morrer, não. Eu acho que não interessa financeiramente também para muita gente, então não morre. Nada que tenha interesse financeiro eles deixam acabar. Estou chegando de muito longe e já fui atropelado, bem-vindo quem dera. Bom, sou aqui no Batista da Silva. Eu nasci no sítio, em Minas Gerais, em 1956. Em 2014 eu comecei, cara, a cidade oferecia poucas oportunidades e eu, cara, queria fazer alguma coisa assim que me alimentasse mesmo, que desse... Aí, cara, eu vi os caras tocando, achava interessante, o som mexia, eu, às vezes ficava em casa ouvindo o som, eu preferia fazer isso que sair. Falei, pô, legal, cara, acho que vou tocar uma guitarra, fazer alguma coisa nesse sentido. Só fui ter minha primeira aula de violão aos 16 anos, mas aí só tive uma aula só, cara. O professor me colocou com uns molequinhos, 6 aninhos, 7 aninhos ali. Puta, eu tava muito acanhado, eu não consegui praticamente aprender nada. Eu fiquei muito... Não voltei mais na aula, achei, sabe, eu já era sempre meio grandão assim. Completei 18 anos, no mês que eu completei 18 anos, falei pra minha mãe, falei, ó, tô indo embora, preciso ir para estudar música, quero estudar música, não quero ficar por aqui não. Fui para Franca, aí lá eu comecei meus estudos de violão clássico, estudei, já também comecei o contato com a galera que fazia música, mas permaneci no clássico mesmo, por 2 anos e meio, 3 anos, mas nessa altura do campeonato já fui aprendendo já algumas notas, alguns acordes, já também estava escrevendo, já via o pessoal tocando, comprava umas revistinhas que vinham, comecei a tirar músicas meio que sozinho e fazer música também. Eu queria fazer música bem estruturado mesmo, não queria fazer música por fazer música de barzinho, nunca me chamou muita atenção essa parada aí. Então sempre procurei, assim, músicas que, sabe, que não ficasse simplesmente no eu te amo, você me ama, sabe, eu não via sentido, eu acho que já tinha muita gente fazendo sucesso falando disso, então, tanto que eu nem toco, assim, shows, a gente, anos depois, já em Barra Bonita, que a gente tira um repertório de covers e tal, eu toco, mas nem cantar eu me atrevo, canto um Raul Seixas, canto um Plebe Rude, alguma coisinha assim, mas eu, sabe, nunca me chamou muita atenção ficar meramente reproduzindo, sabe, você toca na noite, ganha ali um valor bem limitado, você não tem o reconhecimento, e nem é pelo reconhecimento, é porque eu não me sinto muito útil tocando cover mesmo, de um modo geral. E aí em 93,
93, 94, nós começamos a ensaiar com uma outra turma. Aqui tinha o Lobão, que hoje é conhecido aqui, o Luiz, né? Lobão, Lobão, Paulão de Mineiros, e enfim, a gente estava, marcava o ensaio, um não vinha, outro, um dia eu não tirava música, outro não tirava tal música, aí marcamos um dia de ensaio, o cara ligou, pô, cara, verdade, não era hoje. Aí o Lobão falou, pô, isso aqui tá parecendo uma Torre de Babel, essa banda. Eu falei, tá aí, vamos botar o nome Torre de Babel na banda. Em fevereiro de 98, a Rede Globo lança a novela Torre de Babel. Aliás, o autor da novela é aqui de Botucatu, bem perto aqui. Nossa distância era 40, 50 quilômetros. Aí eu falei, cara, Torre de Babel. Aí o pessoal, nossa, que legal, cara. Pô, vai sair a novela juntinho com o CD, vocês vão, pô, ter uma puta visibilidade. Eu falei, nossa, esquece, não tem nada a ver com novela, cara. Nosso trabalho tem nada a ver com novela. Eu acho que hoje tem 3 CDs, né? O Torre de Babel tem 3 CDs. Estamos gravando um trabalho novo, tem muitas músicas aí. Gostaria até de fazer parcerias, mas geralmente está um período assim de poucas parcerias, vamos dizer assim. Shows a gente faz regularmente, mas eu fico assim, muito decepcionado quando você vai oferecer um show. Então é só autoral que vocês tocam? Não, a gente toca covers, clássicos do rock, a gente toca as bandas que... porque autoral por aqui, os caras falam como se fosse dono da verdade, dono do conhecimento. O futuro da música, cara, é assim, ó, vai todo mundo meio que na vibe, entendeu? Acho que ninguém vai ficar para trás, só se a pessoa quiser sair do mundo da música, mas quem quiser continuar a fazer, pode ser músico, de tocar algum instrumento ou não. Hoje as N possibilidades estão aí para quer fazer um som para rolar. Salve galera, eu sou o Mu. Salve galera, eu sou o Gui. Nós somos a banda Fogo em Vênus. Hoje a gente está aqui com o Everton para falar um pouco aí sobre a cena autoral aqui de Barra Bonita. Em 2017, a gente já havia terminado uma antiga banda que a gente tinha, que era o Calamidade, nós 3, eu, o Gui e o Raul, né, que é o baterista que não está aqui hoje. E a gente ficou um tempo pensando no que fazer. Eu me juntei com o Raul, a gente começou a compor algumas coisas. Voltamos a falar com o Gui entrou, tocou o projeto, e aí a gente começou esse projeto de compor e focar 100% no autoral, né, sem cover nenhum. Nesse período aí, demoramos uns 2 anos, a gente gravou nosso primeiro EP, Doce Ácido, e foi legal pra caramba. Casou, infelizmente foi na pandemia, então deu uma quebrada na gente, mas foi bem recebido e tal, abriu também portas pra gente poder tocar. E foi um processo também de amadurecimento, eu acho que de todo mundo, né? Tanto no processo de gravação, de ideias, de poder, de uma certa forma, profissionalizar aquilo que a gente já estava fazendo, né? A gente sempre foi uma banda totalmente independente para fazer as coisas, né? Tanto para tocar quanto para gravar. Os 2 álbuns praticamente foi gravado em casa, tirando a bateria, que a gente gravou no estúdio e no teatro. O restante foi gravado tudo dentro do meu quarto. A capa do álbum foi a gente fez, a parte de divulgação, de marketing, registro de marca, de banda, foi tudo que a gente fez mesmo. E eu acho que, cara, isso contribuiu aí para o que a gente conseguiu fazer, né? Do lugar que a gente conseguiu chegar ali, estando numa cidade pequena, que é a Barra, né? Que atualmente é praticamente inexistente, né? Bandas autorais são muito raras. Cara, a gente procurou ser sempre uma banda que tentava fazer um pouco de tudo, cuidar das nossas próprias coisas, para depender o mínimo das outras pessoas, né? O único lugar que nos apoiou na Barra
um dos, né? Porque também foi o Zoandos, a gente não pode deixar de falar, que deu oportunidade pra gente. Mas um lugar que apoiou legal a gente, tanto a gente criar um festival de músicas autorais, foi o Corim, que é o Jeremias Bar, aqui na Barra, CS. E ele apoia a cena, ele ajuda a bandas novas a surgirem. Barra Bonita é uma cidade que respira rock and roll aí, entendeu? Já há algum tempo aí, com alguns eventos que tem aqui na cidade, Zoando Motoclube, Barra Rock Fest, se eu não me engano também, há algum tempo já teve uns outros eventos aí de motociclista aí, e desde lá a gente já vem acompanhando essa situação do rock and roll aí, até chegar aqui no bar aqui, que foi uma ideia que eu já tive há algum tempo já, isso já por curtir muito essa questão aí dos motociclistas, essa questão do rock and roll aí, eu vim parar aqui, encontrei esse lugar, queria montar um bar, mas não queria montar um bar que fosse simplesmente abrir a porta, duas portas só e fosse vender só cerveja. Eu queria e temos aqui em Barra Bonita um bar que respira 24 horas rock and roll aqui. Nós aqui optamos aqui em fazer realmente todo final de semana por bandas de rock and roll aqui e bandas que realmente representam o rock and roll, que a galera veste a camisa do rock and roll aí. E isso já faz 5 anos já, com 2 anos de pandemia. 2 anos de pandemia, já fizemos alguns eventos aqui de bandas autorais, já trouxemos bandas covers oficiais aqui. E para nós assim é um orgulho tremendo a gente poder fazer parte da história do rock and roll, desde o rock and roll internacional, passando pelo rock and roll nacional, que eu dou muito valor também pelo rock and roll nacional, que eu acho muito importante a gente poder não deixar essa história do rock and roll, principalmente o rock and roll nacional, morrer. E o bar está aqui hoje, o Jeremias Bar hoje, ele está aqui exclusivamente para a gente poder abrir espaço para essa questão do rock and roll hoje, já que a maioria das rádios hoje, a maioria, como que eu vou dizer, da comunicação aí de rádio, TV, eles optam mais pela situação do sertanejo universitário, do pagode, hoje do tal do piseiro e muitas outras coisas aí que eu nem gosto muito de acompanhar. Então, assim, a situação é ter bandas, a situação é a cada final de semana ter bandas de rocks diferentes, e aqui já passou muitas bandas de rock and roll. Para nós aqui do Jeremias Bar é um orgulho muito dar continuidade ao rock and roll aqui na cidade em todos os finais de semana, lembrando desde lá de trás também que teve a questão do Maurélio, que o Maurélio segurou essa parada aí, essa questão do rock and roll aí, ele como ele tinha o bar de rock and roll na época, e depois essa foi uma da necessidade que eu particularmente como fundador, criador de toda essa história aqui do Jeremias Bar, e depois junto com meu irmão também, senti essa necessidade de ter um local onde a gente pudesse ter os nossos finais de semana, vamos dizer assim, meio que não só voltado pelo nosso lazer, mas voltado pelo lazer com aquilo que a gente gosta e que nos faz bem, que é essa questão do rock and roll aí. Entendeu? Então, assim, para nós aqui é um prazer imenso estar falando sobre rock and roll, estar falando sobre Barra Bonita, que respira essa questão assim do rock and roll aí. As bandas hoje de rock, elas assim estão procurando o bar como referência para vir tocar, porque sabe que aqui vai encontrar pessoas que realmente vêm aqui porque gosta do rock and roll. E o que nós colocamos junto disso foi um ambiente aconchegante, um ambiente onde você pode sentir à vontade com a galera que vem para cá, tanto o cara solteiro, a mulher solteira, como o casal, família, que o rock and roll também respira essa questão aí, né? Quem gosta de rock and roll, quem vem mesmo aqui no bar aqui, para curtir essa pegada do rock,
quando ela chegou aqui, ela encontrou um lugar underground, um lugar que é sempre bem recebido, um lugar que toca só música boa, onde você consegue bater um papo legal, onde você consegue ver seus amigos, onde você consegue ouvir principalmente aquelas músicas que poucos lugares você encontra. Hoje, junto com o Rock and Roll, posso falar para você que o Jeremias Bar está caminhando aqui em Barra Bonita, lado a lado com o Rock and Roll. Hoje nós temos aqui em Barra Bonita um bar que tem e que respira rock and roll 24 horas por dia. E foi assim com entrevistas desde o antigo bar do Maurélio ao atual bar do Jeremias, passando por bandas de estilos diferentes, formações diferentes, formas de gravar diferentes, desde o vinil, fitas, ao meio digital, que falamos um pouquinho sobre o rock no interior.